Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, Verinha. Está me ouvindo bem? Boa tarde, Rose. Estou ouvindo bem. Ah, que ótimo. Estou ouvindo direitinho. Isso, é bom, é bom. Como é que estão as coisas por aí? Tudo tranquilo? Meus amigos, estou tranquilo, tudo na santa paz. Aqui deu uma refrescada. Oi, meninas. Olá, Oi, tudo bem? tudo bem, Lolo? Tudo bem. Maravilha, maravilha. Está chegando aqui o nosso horário, faltam uns 2, 3 minutinhos para a gente começar os nossos estudos. Vamos que vamos, como diz o companheiro, né? Vamos que Vamos vamos. que vamos. Vamos Vamos nessa que que é boa vamos. beça. É isso aí. Menina, eu comprei uma cadeira e eu não estou me entendendo com a cadeira. Eu estou escorregando da cadeira. Eu estava sentada numa cadeira Situação. de praia. Ah, Aí achei que estava ruim, comprei uma cadeira, menina, mas ó, eu tô caindo da cadeira. que horror. Leva de volta, devolve. Ai, devolver dá muito trabalho, Luan. Meu Ah, Deus, mas, como dá pô, trabalho devolver essas coisas, mas a cadeira que tem que coisa, tem levar que não sei testar. aonde, eu já montei tudo. Você Ah, meu Deus. operou essa coluna aí umas 3 vezes, né? Pois é. O que que é, É, hein, garota? complicado. Aqui, ó, gente, ela tá querendo. Ela agora não pode participar porque eu tô na cadeira. Olha, que Aí a lindo. pessoa tá aqui. Olha que companheira, hein? É a gata mais Compa- espiritualizada que tem nessa Poxa. casa espírita, mais assídua. É isso. Gente, hoje eu achei o meu livro, tu perguntou, né? O primeiro meu lá do CIOI, olha aqui, que loucura que tá isso. Eu trouxe ele para cá para ficar aqui, né? Quando eu venho para cá, eu tenho, né? Eu digo, ah, foi ele, Qual é o o livro? primeiro. O O livro livro dos dos médios? médios, olha, tem tudo, tem teu telefone, telefone de todo mundo desde o começo. Ano que vem, Ai, eles aí como A gente, olha aqui, Janete, ó, tem até da o da primeira Janete aqui. coleção, não consigo me desapegar, aquele que a gente ainda botava o Aham. ser lançado, posso ganhar uma coleção inteira do repaginado, né, com nova. É, mas Ah, não. somos duas, É, estamos juntas. a gente se apega, o Jesse, E, ó, todo mundo da amarelinho, antiga, já da primeira. todo rabiscado. Às vezes a Rose está dando aula, aí eu digo assim, nossa, olha só, ainda mais é esse, Eloá, é aquele que a gente estudava antes da mesa. Ah, sim. É, ó, olha a Aí tem as letrinha, gente. Eu anotações, tive minha que filha. aumentar o óculos para poder ler hoje isso aqui, porque o meu agora é letra grandona, né? Mas vou conseguir. Oh, faz Menina, tem parte. umas anotações aqui, ó, de 2002, É, de para tu ver, né? 2000. É isso Menina, aí vai É, tempo que a gente. bota tempo antigo nisso, ó, olha. esse aqui, ó, 26 de setembro de 2002, do Nossa, método. Tudo com a 2002 é o que eu mais Rose. tenho, é, exatamente. Tudo da Tá Rose. Aqui, cheio, da ó, Jesse, até da Jesse tem 20 de março de livrinho. 2009. Que 2009. Paulo legal. Brandão. Foi Paulo Brandão que leu. Pô, Aí a gente muda, cada dia um falava, lia, que bom, né? A gente tem que. é muito bom. E tempo. Ó, Todos os tempos são bons, né? 18 de Mas esse que setembro a de gente 2015, Ana guarda a Paula. recordação, né? Não esquece. É isso. Ana Poxa, Paula. Gente, 2000, ó, 1º de outubro de 2004. No mesmo é. item, 2015. Tem isso, né? Eu, O mesmo item, quem ia, voltava aí, voltava, né? pois é, eu estou lembrando do Divaldo. A gente já leu junto esse livro quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes esse aqui? Número. Quantas vezes Jesus, Oi, Maria, José, como Iraci. diria minha mãe. Minha mãe falava assim. Olha, se eu for, depois eu vou procurar a data dele, mas ele é do
pioneiro, dos primeiros, dos primeiros, dos Todos primeiros. esses livros têm, Sentada têm lá fora, né? marcas. Estudando. Tem marca. Tem marcas, tem nome de vocês, tem Tem. nome das pessoas que passaram pelas mesas. É, Eu vou jogar. gente que já Como que eu vou me desencarnou, desfazer disso, gente? Eu vou desencarnar com esse hoje problema. que já desencarnou, gente, aqui no livro. A Iraci é Começa a primeira testemunha. Janete. Eu, para juntar minhas trouxas, a Iraci me ajudou a levar lá na Gol. Ai, o dilema dos livros, né, Iraci? Não ajudei Quase, nada com um tiquinho só que eu fiz. vieram quase todos. Esse aqui já começa com a Rosa. Caraca, meu, depois eu vou pegar as datas. Lá no É muita fundo dos coisa. É, puxos. Rose? É isso aí. É, Rose. É isso. Rogerinho, É sobre isso. isso está te Viu? fazendo bem. É sobre isso, Rose. É sobre isso. Ó, eu quero a minha pulseirinha. Seria. Bem, irmãos, estamos aqui no nosso Vamos lá, vamos lá. começando os nossos estudos. Hoje, quinta-feira, 6 de abril. Hoje é aniversário do meu irmão e da minha neta, do Jefferson e da Luísa, né? Gente, vou mandar uma mensagem para ele. Todo ano ele reclama que eu esqueço. Obrigada, Rose. Meus irmãos, nesse horário nós estudamos essa obra Diversidade dos Carismas, né? Teoria e Prática da Mediunidade, essa obra maravilhosa de Hermínio de Miranda. E hoje nós vamos começar a falar das crianças desencarnadas. Tema, né? Bastante interessante, peculiar, mas vamos nós para os nossos estudos. Mas antes de iniciarmos aqui, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus. Vamos lembrar do nosso irmão Francisco de Assis, da nossa querida irmã Meimei, que tinha um carinho todo especial pelas crianças, não tem um carinho especial pelas crianças. Vamos rogar ao Pai que abençoe, Senhor, todas as crianças do nosso planeta Terra, estejam elas encarnadas ou desencarnadas. Que todas, Senhor, possam ser amparadas, todas possam ser consoladas, esclarecidas, para que esses espíritos possam se tornar espíritos mais elevados, que esses espíritos, Senhor, possam encontrar a paz que tanto necessitam. Nós sabemos que a infância é um estágio do período do espírito, mas sabemos também que muitos desencarnam ainda crianças e, durante algum tempo, esse espírito ainda manterá essa situação, né? essa forma. E os espíritos passam por inúmeras situações complicadas, Senhor, tristes, difíceis, que só o Senhor, Pai, sabe explicar o porquê de certas coisas, que nós ainda, devido à nossa inferioridade, nosso pouco conhecimento, ainda não conseguimos entender. Mas sabemos, Senhor, que o teu amor cobre a nossa multidão de pecados. E assim nós vamos caminhando de existência em existência, de reencarnação em reencarnação, adquirindo experiências para nos melhorarmos cada vez mais. Assim, Pai, estando aqui nesta casa, a casa de Francisco de Assis, prontos a iniciar os nossos estudos, te pedimos, ó Pai, que abençoe a todos os espíritos, tuas criaturas. Não importa o que tenha acontecido com elas, não importa onde elas estejam, o que estejam fazendo, mas que a tua misericórdia, Senhor, envolva a todos, todos eles. Não importa o grau evolutivo, não importa o que fizeram, não importa o que estejam fazendo, mas que todos possam receber a tua misericórdia, porque todos são teus filhos. Por isso, nesse momento, Senhor,
Agradecemos o amparo que os amigos espirituais nos proporcionam e te pedimos, Senhor, amorosamente, que nos permita dar por iniciado os nossos estudos da tarde de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, vamos lá começar o nosso estudo, né? Crianças desencarnadas. Nós estamos aqui estudando essa obra do nosso irmão Hermínio de Miranda. Estamos no capítulo 5, que trata do desdobramento, item 12. Crianças desencarnadas. Capítulo 5, item 12. E o Hermínio de Miranda, ele fala da seguinte forma: há vários outros episódios vividos por Regina em desdobramento, mas os que a seguir relatamos se apresentam com características diferentes, pois, em vez de serem fenômenos tipicamente anímicos, com um toque mediúnico, são tarefas nitidamente mediúnicas realizadas no contexto de um desdobramento, ou seja, de um fenômeno anímico por excelência. Vejamos alguns deles para ilustrar o que estou dizendo. O primeiro deles poderia ser catalogado como o caso dos 3 Peraltas. Peraltas são crianças levadas, né? É muito comum. Eu me lembro agora, né, quando eu era criança, tinha umas historinhas nos livros didáticos, né? Quando a gente era infância, então era muito comum. A criança peralta, essa palavra peralta era muito usado. Hoje não, é criança bagunceira, né? Mas naquela época, a palavra peralta era uma palavra muito usada. Então, ela fala aqui, em seu relato pessoal deste episódio, Regina faz um preâmbulo, quer dizer, uma abertura, para dizer que lamenta desapontar alguns eruditos espiritólogos. Então, ela fala aqui que o que ela vai trazer são situações que alguns espíritas, que se dizem espíritas, estudiosos da doutrina, não costumam aceitar. Esse capítulo aqui, gente, é um capítulo muito interessante, que cabe a gente se concentrar bem, prestar bem atenção nesse capítulo. Então, ela fala isso, que ela vai dizer, desapontar alguns eruditos espiritólogos. A palavra é dela, é ela que usa essa palavra espiritólogos, tá? Não é o Hermínio de Miranda. A palavra é dela, não tem nada com isso. Que afirmam não existirem crianças no mundo espiritual. Ou seja, que as crianças não se conservam como tal do lado de lá. Ela afirma que durante muito tempo esteve, eventualmente, ainda está, com crianças no plano espiritual. Só um minutinho, gente. Pega ali na segunda fileira, nos últimos livros, procura um livro ali, Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Então, ela fala, né, porque muitos estudiosos da doutrina, eles afirmam que não tem crianças no mundo espiritual, né? Então, ela vai tratar desse tema. Ela vai falar sobre esse tipo de coisa. No final. Não, meu filho, aí no início, desculpe, no início, Entre a Terra e o Céu. Então, ela vai tratar justamente sobre esse tipo, que alguns afirmam, né, que não existe criança no plano espiritual, né? Então, aí ela diz aqui, ela afirma que durante muito tempo esteve e eventualmente ainda está com as crianças no plano espiritual. Aí ela continua aqui. 3 dessas crianças eram realmente, ela usa até um termo aqui, endiabradas, né? Eram crianças realmente endiabradas, quer dizer, crianças muito levadas.
Aí ela continua aqui, e chegavam a perturbar-lhe os momentos de repouso. Eram crianças que, às vezes, né, tiravam ela do sério. Crianças muito, muito levadas, muito bagunceiras, e que deixavam ela... Opa! Eu estou aqui no item 12, crianças desencarnadas, no capítulo 5. Tá? Quem tiver com alguma dúvida aí. Então, ela fala que essas crianças eram muito levadas. Puxavam-lhe as cobertas, davam-lhe pequenos beliscões, derrubavam coisas de cima dos móveis, mexiam nas panelas na cozinha, né? Enfim, eram crianças levadas e irrequietas, como muitas, autênticos diabinhos. Ela usa essas expressões, né? Autênticos diabinhos, mas sem maldade. Então, eram crianças levadas, tá? Muito levadas. Aí ela vai dizer que 3 delas... aí depois ela diz aqui, por algum tempo, Regina apenas tomou conhecimento dos distúrbios que provocavam, mas não os via. Então, ela começou a perceber a bagunça que eles faziam, mas ela não via essas crianças, os espíritos, né? Isso acontecia com frequência. Um objeto que sumia e reaparecia, ou era encontrado em lugar diferente daquele em que ela estava certa de havê-lo deixado. Desarrumações ou ruídos que Regina procurava explicar como consequência de seu permanente cansaço físico, ao cabo de longas horas de trabalho profissional e doméstico. Então, eram aquelas coisas que a gente vê, né? Acontecer, às vezes, dentro de casa, é uma coisa que some, é outra coisa que você botou aqui, mas daqui a pouco você olha, não está mais aqui, aí aquilo te deixa nervosa, né? Te deixa irritada. Aí você, meu Deus, onde eu botei isso? Eu tenho certeza que eu botei isso em algum lugar. Aí você fica naquela, né? Eu, pelo menos, costumo dizer assim, mas as coisas não podem desaparecer dentro de casa. Eu tenho essa coisa comigo. A coisa não pode desaparecer dentro de casa. Então, você tem que procurar, procurar, porque não pode, nada pode desaparecer dentro de casa. Mas é aquilo que ela falou, né? Às vezes desaparece sim. Aí ela diz aqui, Regina procurava, aí um objeto que sumia e reaparecia, ou era encontrado em lugar diferente, daquele que ela estava certa de havê-lo deixado, desarrumações ou ruídos que Regina procurava explicar como consequência de seu permanente cansaço físico ao longo de horas de trabalho profissional e doméstico. Como nada entendia ainda de espiritismo, a essa altura, não lhe ocorria que aquilo pudesse ser uma brincadeira dos peraltas invisíveis. Comentando o caso com uma amiga certa vez, esta lhe disse que tais distúrbios deveriam estar sendo provocados por espíritos brincalhões e que Regina provavelmente deveria ser médium em potencial. Não muito conhecedora do assunto, porém acrescentou que era perigoso aquilo, que poderia até provocar nela um imprevisível esgotamento de forças, o que a deixou preocupada. Então, essa amiga, de certa forma, entendia de alguma coisa, que deu para ela uma orientação nesse sentido, né? Certa noite, a temperatura estava mais fresca e ela se cobria com um lençol ao deitar-se para dormir. Aí, os espíritos, da forma infantil, entraram, né, em ação.
puxavam a coberta para um lado e ela puxava para o outro. Ela acabou cansada da brincadeira sem gosto. De repente, percebeu que havia ali 3 crianças, 2 meninos e uma menina, que deixaram, afinal, o lençol aos pés da cama e foram se afastando devagar até desaparecerem. Passou a admitir, a partir daí, que sua amiga tinha razão. Mas, em vez de assustar-se ante a realidade de que convivia com seres do outro mundo, passou a dar-lhes aquela bronca toda vez que praticavam travessuras. Então, ela entendeu que eram espíritos na forma infantil ainda, espíritos estavam na forma infantil ainda, e aí ela não teve medo, ela passou a chamar a atenção deles. Olhem, eu sei que vocês não precisam dormir e só querem brincar, mas eu sou gente, sabem? Ela diz assim, eu estou encarnada, eu sou gente, eu não sou espírito como vocês. E tenho de dormir porque amanhã preciso trabalhar. Por favor, vão para casa, tá? Parece que os demoninhos, diz a Ivone, aceitaram bem o apelo e pararam com as brincadeiras em horas impróprias. Às vezes, ao acordar durante a noite, ela os via ao lado da cama, comportadinhas como anjos. Sorria para eles, que lhes sorriam de volta. Ela virava para o canto e tornava a adormecer. Acabou gostando daqueles diabinhos desencarnados. Vamos pegar aí o nosso livro dos médiuns, na questão 89. Questão 89. Livro dos Médiuns, questão 89. Nós vamos falar aqui, Kardec, nesse trecho, ele está falando sobre essa questão dos objetos que somem, que desaparecem, que voltam. Então, ele vai dizer assim, tais fatos assumem, não raro, o caráter de verdadeiras perseguições. Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que, durante muitos anos, todas as manhãs, encontravam suas roupas espalhadas, rasgadas e cortadas em pedaços, por mais que tomassem a precaução de guardá-las à chave. Há muitas pessoas tem acontecido que, estando deitadas, mas completamente acordadas, lhes sacudam os cortinados da cama, que naquela época, né, era comum as pessoas, a cama ter um cortinado em volta, né? Era até uma coisa bonita, com uma cortinada de renda, né, cobrindo toda a cama. Acho que era para proteger dos mosquitos, alguma coisa assim. Então, era muito comum isso, né? Aí ele diz aqui, completamente acordadas, lhe sacudem os cortinados da cama, tirem com violência as cobertas, levantem os travesseiros e mesmo as joguem fora do leito. Olha aí, pessoa jogada para fora da cama. Aqui, Denise. Fora do leito, né? Fatos desses são muito mais frequentes do que se pensa. Porém, as mais das vezes, os que deles são vítimas nada ousam dizer de medo do ridículo. Eu não, eu grito. Já pensou em ser jogado para fora da cama? E você vai ter medo de contar para os outros? Essa é uma coisa desagradável, né? Somos sabedores de que, por causa desses fatos, se tem pretendido curar como atacados de alucinações alguns indivíduos, submetendo-os ao tratamento a que se sujeitam
os alienados, os que os tornam realmente loucos. Então, lá no passado, quando as pessoas, né, falavam essas coisas, muitas vezes essas pessoas eram dadas como loucas, internadas, né? E aí a emenda era pior que o soneto, porque o tratamento, que era a base de eletrochoque, muitas vezes chegavam ao extremo de fazer lobotomia nas pessoas, e aí acabava por destruir a pessoa, enlouquecer totalmente a pessoa, né? Tem um filme muito bom até, que fala mais ou menos sobre esse tipo de coisa. Vocês já assistiram O Estranho no Ninho? Com Jack Nicholson? Né? Quem nunca assistiu, filme antigo já, da década de 80, 70, 80, O Estranho no Ninho, né? Fala mais ou menos sobre esses tratamentos que eram feitos com pessoas que tinham alguma coisa, né? No caso, o personagem principal ele não tinha nada. E vários outros tratamentos. Tem até o tratamento, a história verídica de um rapaz, que tem um filme, foi feito um filme sobre ele. O filme tem até um nome um pouquinho estranho, é um filme nacional. É sobre um rapaz dos seus 18 a 20 anos, que parece, eu não tenho certeza, se ele era viciado em drogas, eu não me lembro bem. Quase que o nome está me vindo à cabeça. Ou se ele era um rapaz de uma forma de ser diferente da família, alguma coisa assim. Oi? É até com o Rodrigo Santoro o filme. Né? Eu estou quase me lembrando o nome do filme. É com o Rodrigo Santoro. E ele é internado. E parece que ele fica 2 anos internado e sofre todo tipo de tratamento absurdo, até que a família, né, o tira de lá. Graças a Deus ele não ficou com nenhuma deficiência, mas ele sofre muito, muito, muito mesmo, internado. E depois eles fizeram um filme sobre isso. Então, eu ia até dizer assim, né? Isso acontecia na época de Kardec, mas aí eu me lembrei desse caso aqui no Brasil, que deve ter mais ou menos uns 10 anos, esse fato, né? As pessoas sendo internadas porque são diferentes e passando por esses tratamentos horrorosos, né? Daqui a pouco a gente lembra o nome é até interessante, mas é com o Rodrigo Santoro esse filme. Então, ele diz aqui, né? Por isso que naquela época a pessoa tinha medo de falar, comentar, que poderia ser colocada como louca, e aí o que ia fazer? A medicina não pode compreender estas coisas, por não admitir, entre as causas que as determinaram, senão o elemento material, donde erros frequentemente funestos, a história descreverá um dia certos tratamentos em uso no século XIX, como se narram hoje certos processos de cura da Idade Média, porque era outro também, é o que ele está falando aqui, né? Que na época de Kardec, as pessoas, quando falavam de tratamentos de cura da Idade Média, falavam desses tratamentos absurdos. E ele diz que, no futuro, as pessoas falarão dos tratamentos do século XIX também de forma absurda, é o que a gente está fazendo hoje. 2 séculos depois. Comentando de forma absurda o tratamento da de Kardec, como eles criticavam os tratamentos da Idade Média, né? Deixa eu só... Rose, Oi. é o bicho de 7 cabeças. Isso, bicho de 7 cabeças. Não é com o Rodrigo Santoro? Isso. Bicho de 7 cabeças. Muito bom. Muito bom, muito bom. Esses filmes trazem esses ensinamentos, né? Quer dizer, daqui a um século, vão fazer críticas ao tratamento que, em algumas clínicas, hoje ainda são feitos. Inclusive, nós devemos agradecer muito a Juliano Moreira,
e era um médico negro que fez uma revolução na área psiquiátrica, e tem também uma outra doutora, uma médica também, que não me lembro bem o nome dela agora, que Nízia da Silveira. também dá Silva. Tem até um filme, né? Quem fez foi a Glória. Glória Pires. Glória Muito Pires. bom, muito É bom. isso mesmo. E Juliano Moreira. São pessoas que trabalharam muito para modificar esse tipo de tratamento, porque, abrindo um parênteses aqui, existe um filme, é um filme documentário, sobre um hospital em Minas Gerais. Chama Holocausto Brasileiro, em Barbacena. Exato. Holocausto Brasileiro, em Barbacena. O livro, tem o livro até. Se vocês pegarem esse documentário, é algo Vale a pena assistir. assustador. Lá em Minas Barbacena, o Holocausto Brasileiro, é uma coisa terrível. Tem até um museu. Eu tenho um filho que mora em Barbacena. Eu fui ver esse museu. Eu li Tem o na livro, uma Netflix, coisa será? bárbara. Hein? Será que tem na Netflix? Alguma coisa assim. Não, o documentário é brasileiro. Eu não sei se é Netflix, não me lembro. Procura no YouTube. Vale a pena assistir, porque é uma coisa que a gente precisa saber, né? A gente nem precisa ir muito longe. Aqui na Curicica, na década de 60, 70, também tinha um hospital. Eu me lembro que eu era criança e os doentes mentais ficavam soltos pelas ruas, porque eles davam um remédio para eles muito forte, e depois eles abriam os portões para eles andarem. E eles andavam ali pela Curicica, tudo. Era um hospital, também tinha ali. Também eram coisas assim, porque uma parente nossa, durante mais de 40 anos, foi enfermeira lá. E era uma coisa bárbara. Então, Tinha também o Campo Belo, que era um horror. tem ali também Campo Belo, meu Deus do céu, eu fui lá uma vez, gente, um lugar que nunca mais eu esqueci na vida. pacientes mentais e dependentes químicos. O Campo Belo, ali perto do condomínio Mirante. Eu cheguei a visitar lá umas 3 ou 4 vezes. Depois eu nem fui mais. Então, é o que o Kardec está falando aqui. Né? Infelizmente, o tratamento para essas pessoas era terrível, e em alguns lugares ainda são. E ainda aqueles que foram internados lá, Que não tinham nada. que não tinham nada, mas por interesses familiares, questão de herança, moças que, de repente, tinham engravidado, essas coisas assim, né? Mas faz parte aí da história, que a gente procure mudar esse tipo de coisa. Então, diz aqui, a história... Oi? Aqui em Petrópolis, o Hospital Alcides Carneiro, antes era uma clínica de reabilitação e eram internadas assim, moças de dinheiro, de família endinheirada. Infelizmente, né? Então, diz aqui, a história, Kardec falou, né? A história descreverá um dia certos tratamentos em uso no século XIX, como ensinavam hoje certos processos de cura da Idade Média. E como a gente ainda narra hoje, certos processos de cura no início do século, até o final do século XX, que a gente vê. Admitimos perfeitamente que alguns casos são obra da malícia ou da malvadez. Porém, se tudo bem averiguado, provado, né? Ficar que não resultam da ação do homem, dever-se-á convirem que são obra ou do diabo, como dirão uns, ou dos espíritos, como dizemos nós. Mas de que espíritos? Agora, o item 90. Lê para mim, William, o primeiro parágrafo, e a Iraci lê o segundo, do item 90, de O Livro dos Velhos. Os espíritos superiores, como os homens sérios entre nós, não gostam de fazer travessuras. Muitas vezes, interpelamos esses espíritos sobre o motivo de perturbarem o sossego alheio. A maioria quer apenas divertir-se. São espíritos antes levianos do que maus. Riem dos sustos que pregam e do trabalho que dão para descobrir a causa do tumulto. Muitas vezes, apegam-se a uma pessoa e se divertem a incomodá-la por toda parte. De outras vezes, se apegam a um lugar por simples capricho. Algumas vezes,
também se trata de uma vingança, como veremos. Em certos casos, sua intenção é a mais louvável. Querem chamar a atenção e estabelecer comunicação, seja para transmitir à pessoa um aviso útil, seja para fazer um pedido. Vimos-los, muitas vezes, pedir preces, ou o cumprimento de um voto que em vida não puderam realizar, e outros quererem, para o seu próprio sossego, reparar uma maldade praticada em vida. Em geral, é um erro amedrontar-se com a sua presença, que pode ser importuna, mas não perigosa. Ele passou no meio diferente. Iraci, lê o segundo parágrafo aqui. Não, é em alguns casos mais louváveis. Ele já leu isso. Ah, ele já leu, ele leu o segundo parágrafo também, né? Eu leio o terceiro. Está me ouvindo, Rose? Isso, pode ler o terceiro. Vou ler o terceiro. Em geral, é um erro ter-se medo. A presença desses espíritos pode ser importuna, porém não perigosa. Concebe-se, aliás, que toda a gente deseja ver-se livre deles. Mas, geralmente, as que isso desejam fazem o contrário do que deveriam fazer para conseguir. Se se trata de espíritos que se divertem, quanto mais ao sério se tomarem as coisas, tanto mais eles persistirão, como crianças travessas, que tanto mais molestam as pessoas, quanto mais estas se impacientam, e que metem medo aos poltrões. Se todos tomassem o alvitre sensato de rir das suas partidas, eles acabariam por se cansar e ficar quietos. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, os excitava, desafiando-os a fazerem tal ou qual coisa, de modo que, ao cabo de poucos dias, não mais voltaram. Esse tipo de atitude não é muito recomendável, não é? Porque vai que esse espírito possa não agir como está sendo sugerido aqui, né? Essa coisa de ficar desafiando-os, fazendo tal coisa, né? A gente tem que tomar cuidado, porque vai que não seja crianças ou que não sejam espíritos só brincalhões. Então, a gente é melhor ficar naquela coisa da prece, né? Fazer a prece, pedir a Deus proteção. É bom, nesse caso assim, se forem espíritos levianos, né? Como ele diz aqui, a presença desses espíritos pode ser importuna. Aí ele fala, porém não perigosa. Mas será que não serão realmente perigosos? Não é? De repente, você poderá estar fazendo uma interpretação equivocada do que ele está fazendo. De repente, ele está fazendo algo muito ruim e você está interpretando como uma brincadeira. Então, eu acho que passa também pelo lado de você saber interpretar um tipo de brincadeira. Entendeu? Eu, de minha parte, se eu me encontrasse com espíritos como esse, eu faria prece pedindo a Deus para afastar esses espíritos. Poderia até, de repente, né, se houvesse condições de perguntar o que eles desejavam, para tentar, né, confirmar alguma coisa, mas eu não ficaria brincando com eles ou tentando irritá-los. Eu ficaria com o pé atrás em relação a isso. Preferiria fazer uma prece, pedir a Deus que os encaminhasse. Se for um espírito, se você for vidente, um espírito que vier conversar com você, pedir uma ajuda, uma orientação, ou você perceber que é um orientador espiritual, tudo bem você travar um diálogo com ele. Mas se você percebe que é um espírito dado a fazer brincadeiras de mau gosto, é só faz uma transferência. Imagina ele encarnado.
Imagina uma pessoa encarnada que tem o costume de ficar irritando as pessoas, molestando as pessoas, fazendo brincadeiras de mau gosto, que podem até machucar as pessoas. Você vai querer estar de conversinhas, intimidades com uma pessoa dessa, encarnada? Você não vai querer, poxa, aquela pessoa tem mania de fazer brincadeiras de mau gosto, de ridicularizar as pessoas, né? De repente fazer uma brincadeira até de jogar coisa nas pessoas. Não tem gente que tem essas brincadeiras? De jogar as coisas nos outros, né? Jogar comida nos outros, e cai na galera achando isso uma graça. E você olha, que brincadeira de mau gosto, que brincadeira sem graça. Então, da mesma maneira que aqui entre encarnados, eu pelo menos não gosto de certas coisas, tá? Que fazem piadas preconceituosas e caem na gargalhada. Gosto de ter esse tipo de contato com pessoas assim. Então, por que eu vou gostar? Eu vou dar corda para um espírito que faz esse tipo de brincadeira, né? No meu pensamento. Agora, quem quiser, fique à vontade. Aí ele diz aqui, porém, como dissemos acima, alguns há que assim procedem por motivo menos frívolo. Daí vem que é sempre bom saber o que querem. Se pedem qualquer coisa, pode-se estar certo de que, satisfeitos os seus desejos, não renovarão as visitas. Eu também ponho um ponto de interrogação aqui. Porque eu conheço uma pessoa que, nesse negócio de pede e você dá, o espírito continuou pedindo e ela continuou, sabe, dando, e a coisa não acabou bem. Não acabou bem. Tá? Então, se pedem qualquer coisa, pode-se estar certo de que, satisfeitos os seus desejos, não renovarão as visitas. Qualquer coisa? Né? Depende do que ele pede, não é? Então, vamos pensar nisso. O espírito chega para você e pede algo, uma coisa material. Você vai dar? Eu quero que você compre para mim uma garrafa de caixa, como é que chama? 51. Você vai lá comprar? Eu quero que você compre para mim uma caixa de charuto. Você vai comprar? Então, né? Eu quero um colar de pérolas. Você vai comprar? Tem pessoas que sim. Tem pessoas que sim. A gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Dão brinquedo e dão uma série de coisas. Será que ele vai ficar satisfeito se eu der o primeiro pedido que ele me fizer? Quem dirá que ele não vai fazer o segundo, o terceiro, o quarto? Aí, uma hora eu digo assim, não posso mais dar. Qual a reação dele? Ao ser contrariado. Então, no meu entendimento, esse tipo de relação com espíritos que você percebe que são espíritos ainda muito inferiores, muito presos a coisas materiais, eu não acho bom você ficar nesse intercâmbio aí, tratando dessas questões pequenas. Porque o Emmanuel não vai pedir a você nada, do ponto de vista material. Um orientador espiritual, o Jesus Gonçalves, o Iohannes, o doutor Bezerra, não vai pedir nem uma margarida para você. Né? Nem uma margarida eles vão pedir para você. Agora, tem espíritos que podem pedir para você perfume francês. Não é? Perfume francês. Ah, eu quero um prato de farofa com não sei o quê. O que a gente vê por aí pelas ruas?
Então, eu acho que manter esse tipo de relacionamento com espíritos ainda muito apegados às coisas materiais, não para, se ele pedir uma prece, você fazer, não é isso, mas ele te pedindo coisas do ponto de vista material, e você procurando atender o desejo dele, eu não acho muito interessante esse relacionamento, não. Então, quando ele diz aqui, alguns que assim procedem por motivo menos frívolo. Daí vem que é sempre bom saber o que querem. E aí, tudo bem. Se pedem qualquer coisa, porque ele botou aqui, eu não sei se é erro de tradução, se pedem qualquer coisa, pode-se estar certo de que, satisfeitos os seus desejos, não renovarão as visitas? Como é que você pode ter certeza disso? Que satisfeito o desejo dele, ele não volta? Será? Será que não volta mesmo? E se for coisa material, você satisfez o desejo, deu o que ele pediu? Será que amanhã ele não vai pedir de novo? E depois de novo? Então, ele diz aqui, né? O melhor meio de nos informarmos a tal respeito consiste em evocarmos o espírito por um bom médio escrevente. Então, a gente tem que perceber aqui, e o que Kardec está falando era um trabalho que eles faziam na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Agora aqui, hoje, nós temos um bom médio escrevente para poder evocar espírito. Estou em casa e eu vou evocar um espírito e vou chamar o médium para sentar aqui do meu lado, um psicógrafo, para eu ter essa conversa dentro de casa com o espírito. Isso era aquela época, lá na Sociedade de Estudos Espíritas. Mas na sua casa, vocês acham que é aconselhável fazer intercâmbio espiritual dentro de casa com o espírito, que você nem conhece, e ainda trazer o médium psicógrafo? Vamos e convenhamos, né? Nem na reunião mediúnica tu está fazendo isso. Então, a gente tem que localizar onde o fato está acontecendo, e a época que o fato está acontecendo. Depois ele diz aqui, pelas suas respostas, pela resposta do espírito, veremos imediatamente com quem estamos às voltas e obraremos de conformidade com o esclarecimento colhido. Isso aqui é um trabalho para uma equipe bem preparada, e tem um trabalho voltado para esse tipo de coisa. Não é para qualquer um fazer esse tipo de trabalho. Está arriscado você criar para você um problema gravíssimo, né? Aí ele diz aqui, se trata de um espírito infeliz, manda a caridade que lhe dispensemos as atenções que mereça. Se é um engraçado de mau gosto, podemos proceder desembaraçadamente com ele. Se o malvado, devemos rogar a Deus que torne melhor. Mas esse não é um trabalho para se fazer dentro de casa, não, gente. Não é para fazer dentro de casa, não. Isso era uma coisa que eles faziam lá, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, a gente tem que tomar cuidado para ver a época que isso acontecia. Qualquer que seja o caso, a prece nunca deixa de dar bom resultado. Então, para mim, a prece, em primeiro lugar, pedindo a Deus que oriente esse irmão, que o encaminhe para tratamento e para por aí. Nada de fazer vocações desses espíritos, tá? As fórmulas graves de exorcismo, essas os fazem rir. Nenhuma importância lhes ligam. Sendo possível entrar em comunicação com eles, deve-se sempre desconfiar
dos qualificativos burlescos, quer dizer, cômico, ridículo, tolo, ou apavorantes que dão a si mesmos para se divertirem com a credulidade dos que acolhem como verdadeiros tais qualificativos. Então, eu prefiro mais seguir isso daqui, ó. Como ele disse, usa a prece, não evoca, não entra na brincadeira, e como ele diz aqui, ó, mesmo sem, ele diz, se possível, entrar em comunicação com eles. Eu não aconselho provocar a comunicação com eles. E ainda prefiro fazer isso aqui, ó. Sempre desconfiar dos qualificativos cômicos, ridículos ou apavorantes que dão a si mesmos para se divertirem com a credulidade dos que acolhem como verdadeiros tais qualificativos. Tem aquela coisa, o Espírito chegou fazendo gracinha. Eu não sei se vocês lembram do livro Obras Póstumas, quando Kardec vai falar do primeiro espírito que ele entrou em contato. Eu acho que é Zéfiro, não é Zéfiro? E ele diz que esse espírito era um espírito que não tinha muita elevação. Era dado a muitas brincadeirinhas. Então, ele lembra que ele entrou em contato com esse espírito numa reunião na casa de um amigo, que era muito comum fazer essas reuniões na casa dos amigos. E esse espírito era um espírito que contava piada para o pessoal, né? Não era um espírito mau, era um espírito, ele fala, inferior. Mas que era dado a brincadeirinhas, piadinhas. Então, quando ele vai a essa casa, ele entra em contato com esse Zé, ele vira. Kardec não tinha muito conhecimento de quase nada. E ele vê esse espírito fazer essas brincadeirinhas. Ele fica ali, ouvindo. Rose, depois você localiza depois no livro. Eu lembrei agora do livro Obras Póstumas. Ele fica dando, tipo assim, dando uma cordinha para o espírito. Aí o espírito vai dizer para ele, foi até que o palestrante citou aqui, se eu não me engano, foi o Guilherme Azeredo, que fez a palestra do Kardec, da missão dele. E conta da missão dele. Ele ainda não tinha nem começado ele estava começando a entrar em contato com a doutrina. E ele disse que, no início, esse espírito deu a ele algumas orientações nos primeiros tempos, mas depois o espírito não apareceu mais, e o espírito não tinha mais muito com o que contribuir. Sabe? Então, o espírito se aproximou dele, deu a primeira orientação, mas era um espírito, ele até conta, dava piadas, era o pessoal ria das coisas, ele era muito assim, espirituoso, entendeu? Mas esse era um espírito bom, não era mas vai que você entra em contato com o espírito e dê a aparência de ser um assim, brincalhão, mas que por trás tem intenções maléficas. Não tem muito encarnado que é assim. Ô, meu amigo, lembra você? Ih, esse cara é legal. Daqui a pouco, você percebe que ele não é legal. Mas para se aproximar das pessoas, ele dá uma de, né, espirituoso, bom vivão, amigo, engraçado. Mas depois, você vê que a intenção é... Os espíritos podem ser assim também. Então, o intercâmbio espiritual não é para brincadeirinhas, não é para, sabe, diversões, não é para... Me conta aí as novidades do plano espiritual, como disse o palestrante, é o da pena do plano espiritual, vem contar as desgraças que aconteceu lá, e aí você conta as desgraças daqui. O intercâmbio não é para isso. É para nos esclarecer, nos consolar e nos ajudar a progredir. Entendeu? Então, esse espírito que fica com essas coisinhas assim, no meu entender, não é muito interessante, sabe? É tipo assim, você
fazer parte da escolinha do professor Raimundo da espiritualidade. Tá? Eu acho que espíritos superiores, espíritos sérios, não se dão muito a esse tipo de coisa, não. É só imaginar. Eu imagino o Emmanuel numa rodinha dessa? Não. Então, eu também não vou querer participar. Vamos voltar aqui à Diversidade dos Carismas? E aqui ela vai continuar assim. Falando das crianças, né? Nesse ponto, Regina interrompe, deixa o livro dos médios aí aberto, tá? Nesse ponto, Regina interrompe seu relato para uma especulação. O desaparecimento de objetos em casa ocorria de duas maneiras distintas. Às vezes, eles removiam os objetos de onde estavam para um local completamente impróprio e inesperado. Regina só os encontrava quando eles mesmos acabavam lhe mostrando o lugar. De outras vezes, o processo era mais elaborado. Por exemplo, ela colocava a tesoura sobre a mesinha de centro da sala, enquanto costurava a mão. De repente, num gesto automático, estendia o braço para apanhar a tesoura, e ela não mais estava ali. Mas não estava mesmo, literalmente. Ela se abaixava, procurava embaixo da mesa, à volta. Quem sabe havia caído e ela não prestar atenção? Nada. Quem sabe estaria debaixo de alguma revista ou pedaço de pano? Nada, nada. Aí ela se lembrava dos Peraltas e ficava brava, fingia-se indignada. No momento seguinte, lá estava a tesoura, de volta ao seu lugar, como se nunca houvesse sido retirada de sua posição. Jamais ocorreu lhe perguntar como é que os danadinhos conseguiam fazer aquela verdadeira mágica. É possível, julga ela, que eles recobrissem a tesoura com algum material. Vamos prestar atenção, hein? Que a tornava a tesoura invisível aos olhos dela. Mas como é que ela não a descobria, nem mesmo pelo tato? Ela imaginava que ele descobriu a tesoura com alguma coisa, e ela, passando a mão em cima daquilo, ela não sentia. Eu uma vez passei por uma experiência dessa. Vou dizer para vocês, se tem uma coisa que me incomoda profundamente, é coisas que somem. Já basta as que eu guardo onde não sei guardar, onde eu sei onde guardei. Tipo, o óculos dentro da geladeira. Essas coisas assim, né? Que às vezes eu tiro, estou com o óculos na mão, abro a geladeira, pego uma garrafa d'água e deixo o óculos dentro da geladeira e fecho. Aí procuro, cadê o óculos? Cadê o óculos? Eu vou abrir a geladeira e o óculos lá. Então, eu sei que não foi Deus, fui eu mesma. E às vezes a gente faz isso, né? A gente guarda sem prestar atenção, apaga. Mas é uma coisa irritante, realmente, né? Mas já aconteceu comigo. Deus tá, eu tirei o meu brinco, botei em cima da cômoda do quarto da minha mãe. E prestei bem atenção que botei ali. Virei de costa, fui lavar a mão. Quando eu voltei, fui pegar o brinco, cadê? Não está. Aí eu chamei uma menina que trabalhava na casa da minha mãe, que quando eu olho, procuro uma coisa e eu não encontro, eu digo assim, fulano, vem você me ajudar a procurar, porque pode ser que seus olhos vejam o que eu não estou vendo. Porque, de repente, você ficando cansado de procurar, você para de ver. Aí, às vezes, você chama alguém, tá aqui, eu disse, caramba, eu olhei 10 vezes e não vi. Aí ela veio, eu disse assim, eu botei o óculos aqui em cima, o óculos dá o brinco aqui em cima. Ela olhou assim, Nilda, ela falou, Nilda, não está. Aí a gente disse assim, vou fazer uma coisa, eu já imaginando, vou passar a mão assim em cima do móvel dela. Por quê? Eu digo, faz o que eu estou falando. Aí ficamos passando a mão assim, em cima do móvel, né? Como se tivesse um pano e ele pudesse estar por lá. Nada. Aí ela foi para a sala e eu voltei ao banheiro. Quando nós voltamos, o que aconteceu? Ele estava lá, no mesmo lugar onde eu botei. Ela mesmo ficou assim, sem graça. Ela... Não é possível, não é possível. Porque se eu estivesse sozinha, eu ia dizer assim, mas ela não estava aqui, Nilda. Eu disse, eu sei que não estava. Ele agora está. Aí ela disse, o que foi? Eu digo, nem pergunta, deixa para lá, esquece, que eu brinco, botei e saí. Estava indo para o CEOI. É aquele tipo de coisa, né? Vamos ir antes dela ir para o trabalho? Entendeu? Por isso que eu chamei a minha... Era até dia de mesa mediúnica. E eu senti o climão. Aí eu disse assim, chamei ao meu... Eu digo, deixa aí. Eu vou no banheiro, porque quando eu voltar, se o brinco não aparecer, eu vou para a mesa sem brinco mesmo.
Quando eu voltei, ele estava, porque eu não ia deixar de eu imitar por causa do brinco, por causa do dia, que eu já sabia, entendeu? E outras coisinhas mais. Então, eu sabia, eu digo, deixa aí. Quando eu voltar da mesa, ele aparece. Aí ele apareceu, porque eu não ia dar corda por causa daquele brinco, né? Então, ele diz aqui, né? Ela diz aqui, será que a desmaterializavam? Ela está perguntando, será que desmaterializavam a tesoura e depois a rematerializavam? Ficou sem saber. Quanto à arte das crianças, porém, não havia dúvida, eles a praticavam mesmo. Vamos lá no Livro dos Médiuns, item 99, Livro dos Médiuns 99. O 99, a gente vai no item 15. Ana, eu tinha deixado o Livro dos Médiuns aqui para você, Ana Nascimento. Item 99, subitem 15, que é aquele que tem item 1, item 2 e item 3. Vamos lá, diz aqui no subitem 15. Poder-se-ão imputar aos espíritos certas desaparições de objetos cuja causa permanece ignorada? Os espíritos respondem, isso se dá com frequência, com mais frequência do que supondes, mas isso se pode remediar pedindo aos espíritos que traga de novo o objeto desaparecido. Nota de Erasto, é certo, mas às vezes o que é subtraído, muito bem subtraído, fica, pois que para muito longe são levados objetos que desaparecem de uma casa e que o dono não mais consegue achar. Então, algumas coisas, né? O que é subtraído, muito bem subtraído, fica. Algumas coisas desaparecem mesmo e não aparecem. É aquele negócio, desapareceu mesmo, né? Aí ele diz aqui, o Erasto, entretanto, como a subtração, quer dizer, a retirada dos objetos, exige quase que as mesmas condições fluídicas que o trazimento deles reclama, ela só pode se dar com o concurso de médiuns dotados de faculdades especiais. Então, ele diz que para que isso aconteça, é preciso a presença de um médico, de um médium com faculdades especiais. Por isso, quando alguma coisa desaparece, é mais provável que o fato seja devido a descuido vosso do que a ação dos espíritos. Então, ele diz assim, para que isso aconteça, é preciso que haja um médium, né, com faculdades especiais. Se não tiver, então é possível que você mesmo tenha guardado em algum lugar e não lembra. Que é preciso que haja médium com faculdades especiais. Mas é aquela coisa, né? Até pode ter e você não sabe. De repente, você é um médium desse. E você não sabe. Ou tem alguém dentro da casa que seja, que possa doar um fluido, né? O fluido que está... o fluido, como posso dizer assim, que é indicado para esse tipo de coisa. Existe um fluido próprio para materializações ou desmaterializações. Vamos pular para o item 18. No item 18 diz assim, como conseguiste outro dia introduzir aqueles objetos estando fechado o aposento? Então, ele está fazendo uma pergunta porque eles conseguiram colocar o objeto dentro de um lugar lá, né? Aí os espíritos assim, vimos entrar comigo, olha só, o objeto entrou com o espírito envoltos, por assim dizer, na minha substância. Então, o espírito, e a gente depois vai falar disso, ele tem aquela substância dele, e ele pegou esse objeto e escondeu
dentro do seu próprio... Essa substância é o fluido dele, né? Dentro do fluido dele. Né? Nada mais posso dizer por não ser explicável o fato. Olha aí. Então, ele é tipo assim, como é que você entrou com isso dentro dessa sala? Aí eu escondi dentro da minha roupa e entrei. Estava com as mãos livres, ninguém viu, né? O objeto na minha mão, eu entrei, porque o objeto não estava na minha mão, estava escondido dentro da minha roupa. Não tem essas coisas? O espírito esconde dentro da sua substância. Vamos ler a 19. Como fizeste para tornar visíveis esses objetos que um momento antes eram invisíveis? Tirei a matéria que os envolvia. Se fosse encarnado, tirei ele dentro da minha roupa. Tirei ele dentro da substância que o envolvia. Aí, nota de Erasto. O que os envolve não é matéria propriamente dita, mas um fluido tirado, metade do perispírito do médium e metade do espírito que opera. Então, olha só, o que Erasto está dizendo aqui. O que os envolve não é matéria, a matéria que a gente conhece, propriamente dita, mas um fluido tirado, metade do perispírito do médium e metade do espírito que opera. Agora, vamos na questão 74. 74. No item 74, vamos lá pegar o item 8, na questão 74, item 8. 74, item 8. Como pode um espírito produzir o movimento de um corpo sólido, combinando uma parte do fluido universal com o fluido próprio aquele efeito que o médium emite? É isso aí. Então, uma parte do fluido universal, né, que faz parte dele, uma parte com o fluido do médium, porque a ação é a mesma, movimentar, fazer desaparecer alguma coisa, fazer aparecer. O movimento é o mesmo, é combinação de fluidos, tá? É o fluido próprio para aquele tipo de efeito, como eu falei. Então, existe um fluido para esse tipo de efeito. Aí, depois, vamos até o item 14. Item 14. Está lá. Item 14. Que papel desempenha o médium nesse fenômeno? Já eu disse, responde o espírito, que o fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É assim. É necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado, que é o fluido do médium, e do fluido universal, né? No caso aqui, eles queriam fazer a mesa movimentar. Então, a combinação desses fluidos, do fluido que o espírito traz com o fluido do médium, combina os dois e envolve o objeto daquele fluido. O objeto sumiu. E agora, para aparecer, ele tira o fluido, o objeto aparece. Agora, vamos voltar para 99, vamos para o item 20. Voltando aqui para o item 20. Mensagem de Erasto. Aí ele diz aqui, 99, item 20. Pode um objeto ser trazido a um lugar
inteiramente fechado? Kardec faz a pergunta. Não vá para a palavra. Pode o espírito espiritualizar, que ele falou aqui, pode o espírito espiritualizar um objeto material de maneira que se torne capaz de penetrar a matéria? Aí os espíritos respondem, é complexa esta questão. O espírito pode tornar invisíveis, porém não penetráveis, os objetos que ele transporte. Então, ele não pode penetrar esse objeto. Ele pode tornar o objeto invisível. Por exemplo, ele traz um anel. Uma vez fizeram uma pergunta dessa ao espírito. De onde você trouxe esse anel? Já que acho que é da revista espírita, sei lá. É um anel raríssimo, um anel caríssimo, valiosíssimo. Sabe o que ele falou? Eu tirei de um naufrágio de um navio. Ele sabia aonde um navio desses holandês, português, lá no passado, afundou, um galeão espanhol afundou, e que tinha um tesouro lá cheio de joias. Ele foi até lá e trouxe o anel. Pegou o anel lá no baú cheio de joias, estava no fundo do oceano. Trouxe o anel. Mas ele não pode, como ele diz aqui, penetrar. Como é um anel verdadeiro, ele cobriu com a substância, entrou na sala, tirou a substância e apresentou o anel. Mas ele não pode fazer nada penetrar aquele objeto. Tipo, o copo, ele não pode fazer nada penetrar esse copo. Ele pode tornar o copo invisível ou fazer ele aparecer. Olha o que ele diz aqui, ó. O espírito pode tornar invisíveis, porém não penetráveis, os objetos que ele transporta. Ele não pode quebrar a agregação da matéria, os átomos, porque seria a destruição do objeto. Tornando este invisível, o espírito pode transportar, quando queira, e não libertar, senão no momento oportuno, para fazê-lo aparecer. Então, ele pode, sabendo fazer essa combinação de fluidos, ele pega uma parte do fluido universal que ele traz com ele, mistura com uma parte do fluido próprio para esse tipo de fenômeno do médium, faz um amálgama lá e cobre aquele objeto e penetra onde ele quiser com aquele objeto. Aí ele tira aquilo, o objeto aparece. É assim que eles fazem, entendeu? Vamos ver a diversidade dos carismas. Opa, deixa eu só tirar a marquinha aqui, que eu já li, senão depois fica uma confusão danada. Eu já li 89, né? Deixa eu só... 89, 90 e o 99 também. Então, vamos lá. Aí diz aqui, não eram essas, porém, as únicas crianças desencarnadas que frequentavam a casa de Regina. Durante muito tempo, aparecia de vez em quando um senhor espírito, naturalmente, acompanhado por 3 crianças para uma visita. Não eram as 3 pestinhas das artes das quais ela também gostava. O homem era alto e pertigado, um pouco informal. Lembrava um lorde inglês de postura elegante e discreta. Usava roupa clara e não dispensava bengala de cabo de prata. Trazia as crianças e, após entregá-las a Regina, retirava-se discretamente. Só voltava para apanhá-las na hora de ir embora. Era como ela fosse uma barra para esses espíritos. De alguma forma, não articulada, Regina sabia que aquelas crianças haviam sido seus filhos no passado. O senhor solene e elegante fora tio ou avô delas. Ela não sabe ao certo. Então, nós vamos dar uma paradinha aqui, né? Que agora vai ser uma outra história muito interessante, que a Regina vai contar sobre esses espíritos que eram deixados na casa dela. Tipo aí, ó, fica aí cuidando deles, que eu vou trabalhar, que eu vou cuidar. Depois eu volto e pego, né? Então, a gente está vendo aqui, como a própria Regina fala,
que muitas pessoas não acreditam que exista espírito da forma infantil no plano espiritual. Foi assim que ela começou a aula de hoje. Mas existem, sim. E ela diz que sabe que muita gente vai criticá-la por isso, mas ela não se importa, né? Porque essa é a função dela, trazer as informações que o plano espiritual, né, apresenta. É como a Ivone Pereira fala, né? Ela não está aqui também para agradar ninguém. Então, meus irmãos, alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre essa aula, sobre esse assunto? Eu. Fala aí. Hoje, não, muita coisa assim, até hoje. Eu vou ter que desligar daqui a pouco por causa do barulho do cachorro. Até hoje acontece isso, é óculos, é anel, é incrível. E eu só paro enquanto eu não encontrar, eu não paro. E eu tenho encontrado as coisas, graças a Deus. Sabe como é que é? Horrível isso. Eu vou fechar por causa que o cachorro vai, o danado vai. Tudo bem, meus irmãos. Então, nós vamos encerrando agora os nossos estudos da tarde de hoje. Eu acho bastante rico esse assunto, né? E, 5h30, nós retornamos para o estudo dos estudos, os ensinos de Jesus de Caibar Chuta. Eu vou pedir para a nossa irmã Iraci fazer nossa prece de agradecimento. Iraci, por favor. Nesse momento em que vamos encerrar os estudos dessa tarde, os estudos sobre diversidades que nós acabamos de fazer com a Rose, vamos encerrando os nossos estudos e agradecendo ao Pai por mais essa oportunidade de aprendermos coisas bem interessantes que nós, na maioria das vezes, ignoramos, como esses assuntos sobre espíritos que convivem conosco, que convivem com as pessoas. São assuntos muito interessantes e eu agradeço à doutrina espírita por nos trazer esses ensinamentos tão válidos à nossa caminhada. Obrigada, mestre, por mais esse momento na tarde de hoje. Nesse momento, nos despedimos com os nossos agradecimentos. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos dar uma paradinha. Quando for 5h30, a gente retorna, tá bom, gente? Ok. No coração de